Boa noite, amados. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre toda a sua vida e a vida de seus familiares e reine no seu lar, hoje e sempre. Antes de iniciar o nosso culto, nós temos alguns avisos. Os trabalhos semanais continuam como há 15 dias nós estamos fazendo. A reunião de oração, o pastor tem disponibilizado no horário, às 20 horas, um tempinho para nós digitarmos no WhatsApp os nossos pedidos de oração. Depois é dividido as orações para quem gostaria de orar. Oramos e o pastor ele faz uma devocional antes e nós oramos. Então nossa reunião de oração tem sido feita assim, no mesmo horário, às terças-feiras, às 20 horas. E nossos cultos, também o link tem sido disponibilizado no grupo da igreja, às quintas-feiras também às 20 horas. Nossos dízimos, continuamos ofertando nossos dízimos através de transferência bancária ou através dos nossos diáconos, que vai ser colocado o telefone dos diáconos, se você preferir que ele faça a coleta na sua casa, caso você não tenha disponibilidade, condições de ir até o banco ou fazer uma transferência eletrônica, você querendo ofertar o seu dízimo, você pode chamar um diácono, ele passa na sua casa, ele retira o seu dízimo, é dado para o tesoureiro e assim é depositado na conta corrente da nossa igreja. Amém? Então qualquer coisa vai estar passando o telefone e o nome dos diáconos para fazer essa coleta. Tá bom? Irmãos, vamos iniciar nosso culto. Vamos ler uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 19. Vamos ler. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Irmãos, nós continuamos vivendo em tempos muito difíceis. Tempos onde a gente vê as nossas provisões muitas vezes se findarem, os nossos empregos se perderem, a nossa visão de futuro ser abalada e a gente não ter como vislumbrar um futuro a nosso favor. Tudo isso Abacuque relata nesse texto. Ele mostra que a escassez estava chegando, que mesmo que tudo isso acontecesse, ele ainda se alegraria no Senhor. Mas por que um texto desse, no começo de um culto de louvor ao Senhor? Porque no final aqui, Abacuque mostra um grande exemplo para a nossa vida. Ele mostra que mesmo em todas essas adversidades, mesmo em tempos de que ele não conseguia ver um futuro favorável para ele e para as pessoas que cercavam ele, ele se alegrava no Senhor, se alegrava no Deus da vida. E no final ele coloca que o Senhor Deus é a minha fortaleza. Eu não sei quantos irmãos já puderam entrar numa fortaleza, num quartel fortificado. Não um quartel apenas administrativo, como uma delegacia, mas num quartel fortificado. As pessoas que de repente serviram o exército fora de Bragança, puderam de repente até ver um quartel fortificado. Ali o soldado, ele se sente seguro, porque os muros são reforçados, os portões são reforçados, e ali ele se sente seguro. Só que mesmo essa fortaleza, ela pode ser invadida, ela pode ser tomada de assalto, mas a fortaleza, que era a fortaleza de Abacuque, jamais será invadida, jamais será tomada de assalto, porque esse é o nosso Deus. Então, mesmo com esse texto, que muitas vezes passa, nossa, um texto alarmante, um texto que mostra as dificuldades, realmente um texto que mostra as dificuldades, mas é um texto que mostra que o Deus que nós servimos é um Deus digno de louvor, de adoração. E é isso que nós nos reunimos nessa noite para fazermos, para adorar, para louvar esse Deus, que mesmo com tudo isso à nossa volta,
Ele cuida de nós, mesmo que às vezes a gente não consiga enxergar isso. Mas pode crer, meu irmão, que esse Deus, Ele está cuidando de você. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe dos nossos anseios e das nossas limitações. E Ele está com você. E o principal que Ele fala aqui, que esse Deus, né, Ele é o Deus da nossa, da minha e da sua salvação. Nós já somos salvos, independente do que nós enfrentarmos aqui. Um dia nós estaremos salvos na glória. E essa é a grande recompensa, essa é a grande fortaleza, esse é o grande, o grande momento que a gente pode olhar para o Senhor e agradecer, porque nós temos a vitória garantida. E muitas vezes essa vitória não vem aqui, mas nós temos a certeza que essa vitória virá para a gente e pela eternidade toda. Por isso, meu irmão, eu te convido agora para a gente abaixar nossas cabeças e orarmos a esse Deus, pedirmos misericórdia para Ele, mas também agradecemos o nome dEle, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é nas nossas vidas. E logo após a oração, nós vamos louvar a esse Deus, com o hino número 107. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te prestar um culto, para te prestar culto, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor significa, pelo que o Senhor representa na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor faz pela gente, mesmo nós não merecendo. Nós vivemos um momento de dificuldade, Senhor, onde a gente não tem para onde correr. Não temos nenhum local do mundo que a gente possa falar, puxa, aqui está bom, eu posso ir para lá. Mas nós temos um Deus que pode modificar esse lugar. Nós temos um Deus que pode principalmente modificar o nosso coração. Por isso nós te louvamos. Nós queremos te agradecer o nome nessa noite. Nós confiamos no Senhor. Nós queremos que o Senhor venha nos abençoar. O Senhor venha mudar o nosso coração, para que esse coração aflito possa virar um coração alegre, jubiloso, porque nós temos o Senhor como nossa fortaleza e nossa salvação. Por isso, Senhor, esteja em cada ato desse culto. Abençoa, Senhor, cada ato desse culto, cada pessoa que vai participar desse culto. O Senhor possa estar abençoando, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero estar ao pé
Amém. Vamos ler mais uma passagem da palavra de Deus. Se encontra em 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo já levou sobre a cruz os nossos pecados. Então por que nós devemos confessar nossos pecados, se Ele já conhece todos eles? É como um pai que sabe que o filho fez algo errado. Ele espera que o filho chegue para ele e confesse o que ele fez. Para que mostre, para que o filho demonstre confiança, fidelidade ao pai. E no nosso caso, aqui em relação a Jesus, não é só fidelidade e confiança, mas é principalmente amor. Jesus, ele sofreu por nós. Nós vemos toda a Via Crucis, tudo que Jesus suportou, foi agredido, foi açoitado, sofreu na cruz, por mim, por você, pelos nossos pecados. Mas eu creio que o momento de maior dor que Jesus sofreu, de maior sofrimento, foi quando ele recebeu o seu e o meu pecado sobre a vida dele, e ele foi separado de Deus. E ele exclamou, perguntando para Deus por que Deus tinha desamparado, tinha saído de perto dele. Ali eu creio que tenha sido o maior sofrimento do Senhor Jesus. E o confessar os nossos pecados, além de mostrar fidelidade, confiança em Deus, é uma demonstração de amor pelo que Jesus fez nas nossas vidas. Então nesse momento eu te convido a baixar a sua cabeça novamente e confessar o seu pecado, não por uma obrigação, não por algo que frequentemente você faz e eu tenho que fazer, como alguns têm um certo dia para se confessar, não. Mas confessar porque você cometeu algo contra o Senhor, desagradou o Senhor, e você não quer isso. Você quer a presença dEle, você quer sentir a presença do Senhor na sua vida. Plena, sem o pecado. E por isso nós vamos orar agora. Confessar nossos pecados para o Senhor, para que Ele nos livre, nos cure desse mal que nos assola nesse momento pelos pecados cometidos. E assim nós possamos ter um culto agradável, um culto que o Senhor possa olhar para nossas vidas e ver a sinceridade no nosso coração através desse sangue derramado por Jesus na cruz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez na sua presença nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor, mais uma vez misericórdia, mas agora misericórdia pelos nossos feitos, Senhor, por tudo aquilo que a gente tem feito de errado, por tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor, pelos pecados cometidos, pela falta de confiança, pela falta de fé, pela falta de amor à sua obra, muitas vezes por desespero, e que isso caracteriza a falta de fé no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está no comando. Por isso, Senhor, nessa noite, venha agora, em nome de Jesus, nos livrar desse pecado, nos limpar, nos livrar de tudo isso que nós temos cometido. Pedimos misericórdia para as nossas vidas, para que esse culto que nós vamos te prestar nessa noite seja um culto agradável, Senhor, seja um culto que o Senhor possa ver realmente sinceridade no nosso coração, porque nós confessando nossos pecados, nós reconhecemos que nós erramos, que nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia, nós dependemos, Senhor, do seu amor para nós conseguirmos viver nesse mundo, Senhor. Por isso, nesse momento, nós pedimos, o Senhor venha sobre nossas vidas, procurar, Senhor, em nossa vida tudo aquilo que tem te desagradado, e não só perdoar, Senhor, mas nos dar forças para nós mudarmos, porque nós queremos que o arrependimento é isso, nós fazemos algo, nós nos arrependemos e nós lutamos para que aquilo não ocorra mais uma vez. Por isso, Senhor, nos capacite a fazer isso, Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos agora louvar nosso Senhor. Ao único que é digno de receber a
honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo,
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Do meu Deus. Nas promessas do meu Deus. Boa noite, amados. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse seja um momento precioso para a tua vida que está aí conosco. E nesse momento do culto nós vamos meditar na palavra do Senhor. É o Senhor que fala as nossas vidas neste momento. E nós vamos fazer isso, amados, meditando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, nós vamos ler dos versos 24 a 32. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que nós vamos fazer.
palavra de Deus nos diz o seguinte: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como todos os que estavam assentados com ele, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Amados, um texto de um episódio na vida de Paulo. E nós vamos ver aí no contexto que é importante ressaltar as pessoas que estão presentes aqui e que são mencionadas aqui. Em primeiro lugar, entender quem era Festo. Festo era o governador romano da província, é aquele que estava sob o comando do imperador para dirigir, como romano que era, a província onde estava o povo de Deus. Agripa era o maioral dos judeus, doutor da lei, chamado aqui no texto por Paulo de rei. Era aquele que da parte dos judeus, né, era a autoridade. E um dos acusadores de Paulo também. E César, que no finalzinho do texto é mencionado, César então era o imperador de Roma, né? Povo que estava oprimindo Israel, que Israel estava sob o comando então de Roma, e César era a autoridade máxima. Então Paulo havia sido, amados, preso por pregar o evangelho. Essa era a acusação. Quase foi morto pelo povo, acusado de heresia também, poucos capítulos atrás. Passou por várias instâncias de julgamento. Então essa é uma das instâncias que Paulo passa no seu julgamento. E como não conseguiam chegar a um veredito, e nós vemos isso no final do texto que nós lemos, né? Agora ele então comparece nessa audiência diante do governador da província, que é Festo. E Festo convida Agripa, que era o acusador, ou era a autoridade judaica, né, para fazer parte desse inquérito. Então, esse é o contexto em que está acontecendo esse episódio na vida de Paulo. E o interessante aqui, amados, e primeira coisa que nos salta aos olhos de importante aqui, amados, alguma coisa que nós temos que tomar para a nossa vida também. Interessante é notar que Paulo não perdia a oportunidade de pregar o evangelho de Jesus. Uma situação muito difícil para o apóstolo ser julgado por pregar o evangelho. Ele estava sob algemas, como ele mesmo disse, ele estava preso. Mas ele se defende, há uma defesa aqui, logo no começo do capítulo 26, se os irmãos quiserem ver depois a defesa de Paulo, né? Ele faz a sua defesa, mas nessa defesa ele está justamente dando ali condições para que as pessoas ouvissem de Jesus Cristo. E em todas as instâncias, amados, do seu julgamento, quando ele teve oportunidade de defender-se, não só defendeu a sua pessoa, mas todas as vezes ele deu testemunho de Jesus e o que Jesus tinha feito na sua vida. E nós vamos ver algumas reações, pelo menos duas reações aqui que eu quero separar desse texto para os irmãos, com relação à defesa que Paulo faz. Paulo se defende, né?
Diante da acusação, é lhe dada a oportunidade de defesa, ele faz a sua defesa, né? Ele vai falar da sua vida pregressa, de tudo que ele foi, do judeu que era, perseguindo os cristãos, e depois o que aconteceu com a vida dele quando Jesus vem e faz a sua conversão, e ali ele é chamado, ele relata tudo isso na sua defesa. E nós vamos ver então algumas reações a essa defesa de Paulo. A primeira delas está no verso 24. Veja aí o que diz o verso 24. Diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Primeira reação é a reação do governador, de Festo. Festo era um romano, amados, e era incapaz de compreender alguns aspectos daquilo que Paulo estava dizendo, né? Porque ele não conhecia a religião judaica, né? Ele conhecia de ouvir falar, né? Mas não conhecia algumas tratativas, alguns aspectos teológicos que Paulo insere na sua defesa ali, né? E por isso ele interrompe então, e aqui diz que a interrupção foi em alta voz, né? Afirmando que Paulo estava delirando, Paulo estava louco. E com essa interrupção brusca, amados, talvez Festo estaria querendo dizer, mais ou menos assim na nossa língua, né? Não tenho tempo, Paulo, para todo esse blá 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 que você está dizendo aí. Tenho como governador muito a fazer, e você fica aí falando como um louco. Coisas sem sentido, porque ele não estava entendendo muitas coisas que Paulo estava dizendo. Hoje, amados, também muita gente tem a mesma atitude quanto ao Evangelho. Pode ser que não seja tão mal educados como Festo foi, né? Porque o cara gritou, né? Para, Paulo, para de falar, você está ficando louco, né? Então talvez essas pessoas hoje não sejam tão mal educadas assim, né? Sejam mais polidas, né? Mas o fato, amados, é que a reação é a mesma, né? Essas pessoas viram as costas à verdade do Evangelho quando ouvem falar de Jesus, buscando a justificativa de que os que anunciam a palavra estão loucos. Não dá para acreditar naquilo que você está dizendo. Estes estão muito longe de Deus e da sua vontade. É o mundo, a maioria das pessoas que realmente se volta quando a mensagem do Evangelho é pregada. Às vezes não tão ríspidos como Festo, né? Mas no seu coração, né? É aquela atitude, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? E a vida continua da mesma forma. Paulo responde com educação. Veja bem a resposta de Paulo a Festo. Ele responde com educação, mas com muita firmeza. E ele nega a acusação de loucura. Veja bem, versos 25 e 26. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porque nada se passou em algum lugar escondido. Então Paulo responde dizendo: Festo, eu não estou louco. E ele chama Agripa para a conversa, né? O rei Agripa, que estava ali, chamado de rei, né? Mas era o maioral dos judeus ali. Paulo chama de rei e diz assim: olha, Festo sabe do que eu estou dizendo. E em momento algum, né, ele desconhece tudo o que eu estou dizendo, porque essas coisas que eu disse não aconteceram em qualquer lugar, não, né? Aconteceram às claras, e todos puderam ver o que está acontecendo. Então o que eu estou dizendo não é loucura, mas é realidade. Segundo lugar, amados, eu quero chamar a atenção dos irmãos para outra reação então agora. Como Paulo chama Agripa para a conversa, eu quero falar sobre a reação de Agripa à defesa de Paulo, né? E está no verso 28, olha aí o que diz Agripa. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão.
Então Agripa ele se sente tocado, né, com a palavra de Paulo a Festo, né, e já imediatamente ele diz: Paulo, sabe que talvez você tenha razão, por pouco você não me persuade a me converter um cristão. É isso que ele está dizendo aí, né? Mas, amados, essa resposta é uma resposta estratégica, né, daquele representante judeu. De um lado ele vê a questão política, né? Ele não poderia negar que cria nos profetas, e Paulo vai dizer isso logo em seguida, né? Ele não poderia negar porque Paulo fala disso, daquilo que os profetas anunciaram a respeito de Jesus. Então ele não poderia negar, né? Porque isso o condenaria diante dos judeus. Se ele negasse algumas coisas que Paulo está dizendo, ele seria condenado pelos judeus, porque os judeus criam realmente nos profetas. Mas também ele não podia dizer que aceitava a defesa de Paulo, porque isso significava que Jesus era o Messias pregado pelos profetas, né? E isso para o judeu era heresia. Então ele fica numa sinuca entre duas situações, de aceitar e de rejeitar totalmente. Ele não podia rejeitar totalmente, porque ali Paulo estava falando dos profetas e da mensagem dos profetas. E por outro lado, não podia aceitar que Jesus era o Messias enviado, porque isso o condenaria diante dos judeus, né, como heresia. Então ele dá essa resposta: por pouco, Paulo, faltou pouco. Faltou pouco para você me convencer. Quer dizer, eu não estou convencido, mas faltou pouco. Essa é a palavra. Então é uma resposta até certo ponto evasiva e até certo ponto irônica também, de Agripa. E também, amados, trazendo para a nossa realidade, assim como fiz com Festo, também Agripa, muita gente dentro da igreja, dentro do meio da igreja, né, nessa condição. Estão visivelmente perto de Deus. Assim como Agripa, ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele conhecia as Escrituras, sabia muito bem do que Paulo estava dizendo, né? Mas como Agripa, são amigos do Evangelho também, alguns crentes, ou os pseudo-crentes. São crentes que participam dos trabalhos da igreja, são muitas vezes até líderes da igreja do Senhor, mas ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. Paulo, na sua defesa, fala justamente, amados, depois dele trazer todo o contexto, ele diz do que Jesus fez na sua vida, principalmente do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Isso mudou a vida dele. E há muitos, amados, que estão perto, assim como Agripa, estão perto, muito perto mesmo, né? Mas ainda lhes falta alguma coisa para se convencerem da verdade. Verso 27 do nosso texto, né? Paulo vai dizer para esse rei Agripa, ele diz assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Paulo reafirma nisso, né? Você acredita, e eu sei que você acredita nos profetas, né? Pessoas como o rei Agripa, judeu, conhecedor da palavra, crente na existência de Deus, mas não tinha o essencial, que era justamente aquilo que Paulo vinha trazer, o encontro do homem com o Messias agora revelado, Jesus Cristo. A esse rei Paulo afirma, verso 29, acompanhem comigo aí, diz assim: Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então, amados, nós vemos que Paulo encerra essa discussão aí dizendo assim: olha, o meu desejo era que Agripa, você, como disse, por pouco, Festo, como você que diz por que estar muito longe de Deus, né? Que tanto aqueles por pouco ou por muito, né, todos pudessem ter uma experiência real com o Senhor Jesus, assim como eu, né? Então, Festo ou Agripa, amados, quem não está em Cristo está morto em seus delitos e pecados. Não há perto ou longe. A verdade é essa que Paulo quer colocar aqui, tanto perto quanto longe. Se não tivermos uma experiência real com Jesus, nós estamos mortos.
texto de Paulo falando aos Efésios no capítulo 2 diz justamente isso. Versículos 4 e 5, a palavra de Deus nos diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é a grande diferença, amados. Não há um defunto mais morto do que o outro. O morto está morto. Sem uma experiência verdadeira com Cristo não há vida. A transformação, amados, não é meramente um aperfeiçoamento, mas é sair da morte para a vida. A experiência, segundo a palavra de Deus, é o nascer de novo. Paulo tinha consciência da sua conversão e gostaria que todos ali, tanto longe quanto perto, tivessem a mesma experiência. Muitos hoje, amados, como Agripa, estão se enganando e achando que vive uma vida cristã. Eu estou preocupado com isso. Aqueles que estão mais perto, amados, aqueles que estão longe, a graça de Deus, que nesse momento de pandemia, amados, quando nós buscamos muitas vezes sair dos templos, porque não podemos mais nos reunir neles, que a mensagem também alcance esse povo, que está buscando aí nas redes sociais, né? E que a palavra de Deus chegue também a eles, estando longe. Mas a preocupação maior, amados, é com a igreja do Senhor, aqueles que estão perto, muito perto do Senhor Jesus, mas estão se enganando, achando que realmente estão vivendo a vida cristã. Há muitos fatores nessa vida que podem estar iludindo quanto à nossa experiência verdadeira com Cristo. Eu quero só citar alguns deles, alguns textos, para que fique bem claro, para que nós tenhamos plena consciência, amados, de que realmente Cristo nos salvou, de que realmente nós temos uma experiência, assim como Paulo tinha certeza da sua experiência, porque viveu isso com Cristo no caminho de Damasco. E é isso que ele defende, e é isso que ele deseja para aqueles que estavam ali, tanto os de longe como os de perto. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, amados, os falsos mestres. Muita gente dando ouvido a falsos mestres. Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa é uma realidade, amados, que nós vivemos nos nossos dias. Muita gente se entregando a fábulas, a contos da carochinha, e não a verdade da palavra de Deus, porque eles querem ouvir aquilo que é bom, eles querem ouvir aquilo que é agradável à sua natureza pecaminosa, querem ouvir coisas açucaradas e não a verdade da palavra do Senhor. E está dizendo aí, nesses tempos, né, eles não vão mais suportar, e o que nós estamos vendo é que muita gente, amados, não está mais suportando a exortação, não está mais suportando a correção, não está mais suportando a disciplina do Senhor, estão querendo ouvir outras coisas, eles estão se enganando, mesmo perto, muitas vezes os conhecedores da palavra estão se enganando e dando ouvidos a fábulas. Segundo lugar, amados, e segundo cuidado, vergonha dos homens. Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos, 42 e 43, diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amados, muitos ainda não têm a coragem necessária, amados, para se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus, e por vergonha ou por orgulho estão abandonando a fé, amados. Não são testemunhas
de Cristo Jesus, onde quer que estejam. Paulo, sim, amados, em todos os momentos que lhe foi dada a palavra, ele estava ali para falar daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Quantas oportunidades muitas vezes não perdemos. E tem pessoas, amados, que estão muito perto, mas ao mesmo tempo longe, sem vida, porque estão temendo a homens e não a Deus. Terceiro lugar, e esse me preocupa também muito, é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, a palavra nos diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Condições, amados, de quem está perto do Senhor Jesus, está vislumbrando, conhece a palavra, muitas vezes dentro da comunidade, amados, mas ainda está com o seu coração nas riquezas, e isso tem mudado toda a sua vida. A preocupação não é com a obra, não é com a missão, não é com o fato de ser salvo por Cristo Jesus e o porquê disso, mas sim com o viver abastado. A procura desenfreada, amados, por coisas desse mundo, quando o Senhor Jesus vai dizer: não andem ansiosos com essas coisas, e o mundo anda. Eu creio que Deus está disciplinando esse mundo justamente, amados, para nós pararmos de pensar nessas coisas e buscarmos ao Senhor. É isso que Ele quer. E muitos se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amados, quem estão procurando essas coisas estão longe do Senhor, né? Embora muito perto, mas ainda não tiveram o verdadeiro encontro com Cristo Jesus. E, em último lugar, amados, alguma coisa que também nos preocupa, que é o amor aos prazeres. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, a palavra nos diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amados, quando eu olho para esse texto e eu vejo a nossa condição, como sociedade estamos vivendo justamente isso, amados. Os homens estão buscando essas coisas e são hoje, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos e assim por diante. Mas o que esse povo está fazendo, amados, é buscar mais os prazeres do que a presença de Deus. Misericórdia, Senhor. E nós vemos, amados, tantas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, quando as pessoas, mesmo a despeito da vida, estão buscando prazeres, às vezes até proibidos pelas próprias autoridades. Mas, amados, acima disso, o que o texto nos diz aqui, que nós não devemos estar em busca dessas coisas, amados. Isso fazem parte, os prazeres fazem parte, fazem sim, amados, mas o nosso coração não pode estar nisso. Nós precisamos justamente buscar uma experiência real com Cristo Jesus e viver na presença de Deus. Então, amados, essas são coisas que estamos vivendo nos dias de hoje, e aqui fica essa mensagem, essa exortação de Paulo para nós. É de suma importância, amados, que nós estejamos buscando com sinceridade a presença de Deus, revisando sempre a nossa experiência com Cristo em tudo que nós pensarmos, em todos os aspectos da nossa vida, quando nós começarmos realmente a meditar sobre as coisas que estão acontecendo, amados, que nós possamos buscar uma experiência mais profunda com o nosso Deus. Se hoje você aí que está nos ouvindo, participando desse culto, tomou consciência, eu estou longe, ou estou muito perto, mas ainda não tive uma experiência com Cristo.
Se o Espírito Santo está falando a você nessa noite, no seu coração, amado, se você realmente chegou à conclusão de que há falhas, de que você não está em Cristo, mas está apenas perto dele, que você precisa de uma experiência real com Cristo hoje, amados, pode ser esse dia, sim. E eu quero terminar aqui para dizer que muitas vezes, né, aquela questão da vergonha, né, fica muito nas nossas vidas. Mas como amados, eu quero confessar e contar rapidamente aqui, no meu período, quando eu me converti a Cristo Jesus, isso pesava muito. Porque eu nasci na igreja, amados. Eu nasci na igreja desde criança, meus pais me levaram, aprendi a palavra de Deus na infância, na adolescência e na juventude. Mas, amados, ainda não tinha tido uma experiência com Jesus. Fazia parte do grupo de louvor, era presidente da mocidade, presidente da UPA, todos os presidentes que puderam existir, eu passei por todos esses cargos dentro da igreja, sem ter uma experiência com Cristo Jesus. E um dia o Senhor falou ao meu coração. E numa reunião fora da igreja, amados, quando muita gente era chamada pelos apelos lá, né? Vem à frente, né? Levanta a mão, vem à frente, nós vamos orar com você. Eu me mantinha sentado lá na minha cadeira, me segurando para não levantar, porque eu não queria me expor. Eu já sou da igreja há tanto tempo, amados, como é que agora eu vou me levantar no meio de todo mundo aqui, né? Tinha muitas igrejas reunidas lá. Como é que eu vou levantar no meio de todo mundo e dizer que eu aceitei a Cristo Jesus agora, se eu há tanto tempo estou dentro da igreja? Mas, amados, eu quero terminar com um texto do servo Jó. O testemunho do início do livro que foi escrito pelo servo de Deus, diz que ele era um servo temente a Deus, no início do relato da sua vida e da sua experiência. Diz que era um homem temente a Deus, mas no fim do livro, depois de ter passado por muitas provações, e nós conhecemos a história de Jó, depois de ter passado tudo, ele diz assim, lá no finalzinho do livro, Jó, capítulo 42, versos 5 e 6, ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Um homem temente a Deus, conhecido pelo povo como alguém que estava junto do Senhor, perto do Senhor, e conclui a sua vida: ah, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Por muito tempo na minha vida eu vivi também, amados, com essa experiência de só ouvir falar de Jesus. Mas a experiência, amados, de Jó é: hoje eu te vejo, os meus olhos te veem. Essa é a experiência real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus por essa experiência. Amados, vá buscar no seu coração, no seu mais íntimo. Não deixe que qualquer coisa desse mundo, nem a vergonha, nem o orgulho, nem o dinheiro, nem qualquer coisa possa atrapalhar um momento real com o Senhor Jesus, de transformação para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que tinha no coração de Paulo. O desejo dele era que tanto aqueles que estão perto como aqueles que estão longe tivesse a mesma experiência que ele teve com o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amados, no entendimento e na aplicação da sua palavra nas nossas vidas. Amém.
Estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Eu quero orar mais uma vez com você. Nós vamos receber também a bênção do Senhor e vamos terminar cantando o Amém Tríplice. Curve a sua cabeça, junte-se com a sua família e agora vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, torna-nos, Pai, terra fértil, Pai, para que essa palavra germine e produza, Senhor, os frutos necessários, ó Pai, para o engrandecimento do Teu reino aqui nesta terra, ó Pai. Agradecemos pelos Teus cuidados, ó Deus, agradecemos pelo momento de louvor, de adoração, momento de culto que nós oferecemos a Ti. Aceita, Senhor, a nossa adoração, ó Deus, aceita os nossos louvores, ouve também as nossas orações, ó Deus, e nos abençoa, Pai. E também, Senhor, que essa palavra não volte para Ti vazia, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, e agradecemos as bênçãos recebidas. E fazemos isso no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus.